Bom dia, boa tarde, boa noite, novamente. Estou aqui hoje para apresentar o desafio número 1, no caso, mais especificamente, a questão número 1, né, do Insertion Sort, e vamos direto ao ponto, vamos ao que interessa. Então vamos lá. Insertion Sort é basicamente um tipo de ordenação na qual você vai sempre colocando os valores maiores para frente. É sempre essa ideia de colocar à frente os números maiores, tá? Então a gente sempre vai ter uma chave, que no caso vai ser um número específico, e a gente sempre vai testando com os números anteriores para saber se esses números anteriores são maiores do que essa minha chave principal. E se caso for maior, eu vou sempre adicionando depois, mais à frente dessa chave, certo? E foi isso que eu fiz aqui. Primeiro eu vou mostrar esse código em C, né, que eu fiz para tentar ter a ideia de como é que eu ia fazer no IAS. E aí o que acontece? Basicamente eu vou começar um contador de 1, tá? Onde eu vou guardar a chave vai ser esse contador, e aí eu vou pegar um elemento anterior a ele, certo? E aí eu faço esse teste aqui, né? Em um laço de repetição mesmo, porque eu sempre vou testando sempre anterior, anterior, anterior. Então vai ter a chave aqui, anterior, teste anterior, é maior, para frente. Anterior, é maior, para frente. Essa é a ideia, tá bom? Essa é a ideia. Vamos transmitir essa ideia agora para o IAS. Como é que vai funcionar? Certo? Eu fiz alguns testes aqui no IAS, tentando colocar isso aqui antes, lá no final, mas eu vi que não deu muito certo, tá? Então foi assim que eu fiz e ficou bom, ficou bem otimizado, ficou tranquilo, não utilizei muita coisa, aparentemente não utilizei muita coisa. Mas é isso, vamos lá, o que acontece? Primeira coisa, deixa eu falar das variáveis, né? Então aqui eu tenho 5 posições, né, na qual é o meu vetor. Aí eu tenho o J e o I, que é justamente o J e o I desse código aqui que eu estou mostrando. Como eu tenho o contador I e o contador J, eu também vou ter a base I e J, porque as bases vão ser diferentes, eu vou mexer com bases diferentes, então eu preciso já instanciar essas duas bases. E aqui eu tenho o meu tamanho do vetor, que no caso é 4, porque lembra do menos 1, do jump, aí eu vou precisar fazer isso então. Constante 1 e a minha chave principal, que é essa chave aqui do código, tá bom? Pode perceber que eu instanciei os dois contadores em 0. Eu poderia instanciar o contador I em 1, né? Mas eu preferi fazer assim. Eu vi que ia dar no mesmo, basicamente. Então, falei, tá, então vou deixar assim. Aí o que acontece? Eu já dou load no I, né? Que é o 0,50, o endereço de memória dele. Adiciono com 1 e já dou store novamente. Então, é basicamente eu pegar o I e jogar somar 1 e já vai ficar em 1. E basicamente inicializar o I, tá? Aí, como eu fiz isso, eu preciso mudar a base dele, né? Então a base que aqui tu pode visualizar que está 0,40 os dois. Mas isso vai mudar, obviamente, é tudo dinâmico, né? Então eu dou load nessa base e já adiciono o contador. Então eu dei o load na base I e já adiciono o contador I a essa base. Então ele já foi para 0,41, certo? E aí como percebe que na próxima linha, na linha sequência, já é essa mudança de endereço, né? Então aqui já está mudando o endereço. Não vai ser mais 0,40 como está aqui, vai ser o 0,41, que é esse daqui, tá vendo? Aí eu preciso jogar ele em chave. Então, basicamente, eu dou load nele e dou store 0,56. 0,56 é a minha chave principal. Pronto, eu já fiz essa parte aqui. Já guardei aqui, já mudei os endereços todo bonitinho, pronto. Agora eu preciso dar o load no J. Então, 0,50, eu faço a mesma coisa. Eu dou load 0,50, que é o meu contador I, porque aqui é I menos 1. Então, eu dou load nesse contador, dou o sub e já dou store novamente em J. Então, o J já recebeu esse valor. Agora, o que eu preciso fazer é mudar. Se eu mudei esse contador, eu preciso mudar tudo isso daqui. Tanto J, J e J mais 1. Beleza? Eu ia inicializar uma variável J mais 1, eu ia instanciar essa variável, mas eu percebi que não valeria muito a pena, era só dar um add ali no código, que ia dar no mesmo, basicamente. E é isso, né? Então, por exemplo, aqui eu já dou store. Deixa eu ver só onde eu parei, que eu já me perdi. Tá, eu dei o load 0,50, beleza, já dei o store. E dei o add, né? No caso, eu já somei a base. Então, eu peguei essa base J e somei o contador J, tá bom? Então, já vai mudar, né, a base J, então já vai mudar tudo, né, basicamente. Aí, o que eu preciso fazer? Mudar os endereços. Então, eu mudo os endereços do J, que é o endereço 020, 021, que corresponde a esses endereços aqui, ó, tá? Do array J, certo? Aí, eu também preciso mudar o do array J mais 1, né? Então, o que eu faço? Eu só dou um add na minha constante 1 e já dou os store novamente aqui também, certo? Pronto. Já mudei os endereços tanto do J quanto do J mais 1, então já mudei esses endereços também, certo? E aí ficou muito simples, tá? Aí eu dou load, aí o que eu dou load no computador, aqui você percebe que eu dei o load duas vezes, né? Mas é porque eu fiz esse código duas vezes, deu um problema, eu repeti esse código tudo detalhado, eu falei, velho, deixa assim.
mas tá bem otimizado, tá? É só essa repetição mesmo do código, porque ainda tinha que fazer outras coisas, aí eu deixei assim, mas com detalhe. E aí eu fiz esse load por quê? Porque aqui eu preciso testar esse J, né? Então eu dei esse load justamente para fazer o jump. E é basicamente isso, tá? Aí esse jump vai testar, né? A gente faz esse teste aqui, que precisa ser maior que zero. Aí se ele for, né, de maior que zero, ele vai pular, né? Ele vai pular para cá. Aí eu dou load na chave, subtraio desse J aqui, basicamente essa linha aqui, e dou jump novamente. E aí essa parte daqui é basicamente a repetição dessa. Então, isso aqui tudo é basicamente uma repetição dessa, tá? Então, como eu falei aqui já, eu não vou me estender muito, porque já tá dando tempo. Mas aí, enfim. Aí a continuação é muito simples, né? É só eu carrego a chave, depois aqui eu carrego a chave, vou carregar a chave do store nesse array, né? E aí eu carrego o tamanho do vetor, dou o sub, porque eu preciso, né? Quando der -1, ele não vai mais dar o jump e vai encerrar o programa, tá? É basicamente isso, sem muito mais detalhe. Deixa eu dar um reset, load, ó, percebe aqui, ó, 0,40, tá vendo? 0,9, 0,1, 0,5, 0,2, 0,3, 0,7, eu vou lá inicializar, tá bom? E dar run rapidão, só pra verificar. Deixa só ele terminar no tempo dele, no tempo dele. Ele tem o tempo do mundo, relaxa. Ele já tem todo o tempo do mundo. Mas bora verificando aqui, ó. Ele já tá fazendo toda a mudança. 1, 2, 3, 5, 7, 9. Tá vendo aqui? Ó, todo ordenado, bonitinho. E é isso. Sem mais delongas, acabou. A gente pensou para a questão, né? Primeiro, nossa questão, segunda, ela quer calcular o rating dos jogadores do FIFA. Então, o rating é um valor, né, que está aqui na carta, que ele vai de 1 até 99. E esse cálculo é feito com base nos atributos do jogador. No nosso programa, a gente só vai considerar aqui os atributos que estão aqui na tabela. E cada atributo desse rating, ele tem vai determinado peso, né? Para calcular, ou seja, defesa tem um peso menor, chute tem um peso maior, drible também. Então, basicamente, o que a gente vai fazer que está aqui, que é o somatório do atributo vezes o peso dividido pelo somatório dos pesos, que vai dar o nosso rating. Aí a gente criou para isso, né, 3 arrays, um para Cristiano Ronaldo, um para Messi, um para os pesos. E a gente vai fazer o quê? Primeiro, calcular o de Cristiano Ronaldo, Messi. Não, de Cristiano Ronaldo, vamos calcular pelas posições respectivas do vetor de pesos e salvar uma variável resultado e fazer isso para Messi e depois dividir para obter o rate, dividir pelo somatório dos pesos e assim determinar quem é melhor, quem é pior. Quem é melhor, no caso, né? Então, basicamente, nós temos aqui o vetor de Messi, o vetor de Cristiano Ronaldo, o vetor das ponderações e aqui algumas variáveis, né? Os apontadores, constante, contador constante, tamanho do vetor e as variáveis. Então, basicamente, primeiro a gente vai ler o contador I, adicionar com 1 e salvar. Por quê? Porque daquilo, né, que é o nosso jump, ele tem que verificar o valor enquanto ele é positivo. Aí sim, aí aqui está o cálculo, né, que ele vai ler a primeira posição do vetor de Cristiano Ronaldo. Eu determinei que aquele ali Cristiano Ronaldo primeiro, mas tudo bem. Vai multiplicar pela primeira posição do vetor de ponderações, vai mover para o AC, vai salvar e vai dar um load na variável resultado parcial aqui. Aí, que aqui é 0, né? Aí ele vai salvar com o cálculo que a gente já fez, vai adicionar e vai salvar. Aí então eu vou dar um load em 0,47, que é o apontador. Cadê, meu Deus? 0,47 é apontador 1, que é o apontador do primeiro vetor. Vou adicionar para ir com 1 e vou modificar o que está no AC e vou jogar na direita da primeira instrução aqui. 0,40 vai ficar 0,41 e aí eu vou gravar, né, essa variação no apontador. Vou fazer o mesmo pro segundo apontador e vou salvar. E aí
Eu vou dar um load 0,58, que é o tamanho do vetor. Aí eu vou verificar se já chegou no final do vetor. Como não chegou, ele vai chegar aqui e vai voltar. Aqui eu fiz uma coisa, né, para zerar as variáveis parciais que eu estava utilizando aqui. Eu vou fazer a mesma coisa para MESS e a mesma coisa para ponderações. E depois, basicamente, só vou pegar o primeiro resultado e dividir pelo vetor de ponderações, pela soma, né, das ponderações, e vou transferir, salvar no resultado de Cristiano Ronaldo, fazer o mesmo para Messi. E aí eu vou aí aqui no tá 0,72, eu vou subtrair de Cristiano Ronaldo. Se for maior, ele vai para a esquerda da 0,30, que é um load 1, e salve na variável de Messi. Se não, ele vai ler 1, vai salvar na Cristiano Ronaldo e vai jumpar para a esquerda de 0,400, que não existe. E aí encerrou o fluxo do nosso programa. Basicamente foi isso que a gente pensou. Então vamos lá mostrar aqui, né, funcionando. Que ele está calculando, né? Aqui, né? Cristiano Ronaldo tá calculando, tá jogando aqui na variável dele. Aí vai passar para a segunda, vai calcular a somatória do segundo vetor. Aqui. Aí depois vai buscar o terceiro. 59. Vai atualizando. Depois calcula e o maior foi o de Cristiano Ronaldo, então ele deu para 1. Pronto, acabou.